E aí, galera, tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente vai trabalhar conceitos importantíssimos que têm a ver com cálculos químicos, né? Então, os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, explorar, fazer exercícios, serão mol, o que vem a ser mol, a massa atômica, que é aquela massa que a gente consegue obter olhando para uma tabela periódica, e a massa molar, que é derivada da massa atômica que a gente consulta, como eu falei, na tabela periódica, ok? Gente, eu vou fazer uma revisão matemática bem rápida, é bom que esse material fique aqui à disposição de vocês e não deixem de consultar quantas vezes forem necessárias. Lembrando, a gente melhora em qualquer assunto que a gente quer aprender na vida, né? Não é exatamente apenas estudando disciplinas de escola, se a gente treinar. Então, eu sugiro veementemente que vocês treinem essa revisão matemática mesmo. Peguem um lápis, peguem um papel, uma caneta e, de fato, treinem essa base de matemática, que é uma ferramenta importantíssima para a gente compreender mol, massa atômica, massa molar. E numa outra videoaula, a gente vai trabalhar com as estequiometrias. Ok, gente? Tudo bem, então? Preparado? Vamos lá que vai dar tudo certo. Bem, então, como eu disse, vou passar bem rapidamente. O que vem a ser notação científica? É aquela representação de um número que a gente faz da seguinte maneira. É um A vezes 10 elevado a N, onde esse A tem que ser um número entre 1 e 10. Ele não pode ser 10, ele tem que ser menor do que 10, mas ele pode ser 1, ok? E é claro, o expoente pode ser positivo ou negativo. Então, alguns exemplos. Aquele número ali, gente, que é pequeno pra caramba, né? Olha lá, é até complicado contar os zeros, ele se transforma em notação científica da maneira como vocês estão vendo. Eu vou treinar com vocês. O outro número é pequeno, mas não é tão infinitamente pequeno. O outro número, ele já é grande, né? Olha lá, 5 milhões e 800 mil. E, finalmente, o último número, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 9 quatrilhões, 450 trilhões, que é uma maluquice pra gente, né? Você imagina você ficar um dia inteiro estudando, usando esses números da maneira como foram apresentados para vocês. Pessoal, notação científica é fundamental para a gente entender física, química, biologia e, é claro, outras áreas do conhecimento, ok? Bom, quais são as regrinhas para a gente chegar na notação científica? Vamos lembrar? Quando um número é maior do que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência de 10. Professor, meio confuso quando a gente lê, né? Não é confuso, gente. Veja bem. 2.000. Você vai andar com a vírgula para a esquerda, uma vez que 2.000 é um número maior do que 1. Você vai andar com a vírgula para a esquerda até, como está escrito aqui, você atingir o primeiro algarismo. Então, você anda com a vírgula 1, 2, 3 vezes até atingir o número 2. Então, é 2 vezes 10 elevado a 3, que é o número de vezes que você andou com a vírgula. Lembrando, o professor, você não falou onde é que estava a vírgula. 2.000, imagine que é 2.000,0. Ok, gente? Então, se você andou com a vírgula 3 vezes para a esquerda, elevado a 3. Eu gostaria muito, pessoal, que vocês não perdessem de vista, não essa regrinha, mas vocês não perdessem de vista o raciocínio. 2.000 não pode ser elevado a um número negativo, é 2 vezes 10 elevado a um número positivo, concorda? Vamos ao outro. 762.500. Vamos lá, então? A vírgula, imagine que ela está lá à direita do último zero. Então, vamos lá. Você anda com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes até chegar no 7,625. Lembrando que tem que ser um número entre 1 e 10. Tudo bem? Então, 7,625 vezes 10 elevado a 5. Agora, quando o número é menor do que 1, deslocamos a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo diferente de zero. O número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente agora negativo da potência de 10.
Então, mais uma vez, pessoal, dá uma olhada. 0,0008. Você vai andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes, até atingir o 8, que é um número entre 1 e 10. 8 vezes 10 a 4. Não, não. 8 vezes 10 elevado a menos 4, por dois motivos. Primeiro, porque você andou com a vírgula para a direita. E segundo, que é porque esse número é muito pequeno. Não é elevado a 4, é elevado a menos 4. Da mesma maneira, pessoal, vamos lá. Esse número indizível, vamos andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, né? Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho? Então, 3,45 vezes 10 elevado a menos 7 e não elevado a 7. Repito, por dois motivos. Quando você anda com a vírgula para a direita, a potência é negativa. E usando o bom senso, esse número é muito pequeno, é menor do que 1. Então, né, você não vai imaginar que é 10 elevado a 7 positivo, ok? Muito bem. Pessoal, nessa tabela, que a gente não vai se delongar nela, é só para você, eu sugiro que vocês olhem com calma, dá uma parada nessa tela, vê se você vê realmente, né, que existem potências com sinal positivo, potências com expoente de sinal negativo. Lembrar que 10 elevado a 0 é 1. Eu sugiro que vocês demorem um pouco aqui nessa tela. Ela pode parecer absurda. Professor, está pedindo para a gente decorar? Não, não estou pedindo para decorar, estou pedindo para vocês compreenderem a tabela, tá? Ok? Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai lembrar rapidamente também como é que são aquelas operações usando notação científica. Então vamos lá. Adição. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Se não o for, temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao expoente da outra notação científica. Vamos lá, gente. Olha esse exemplo. 5 vezes 10 elevado a 4, você quer somar com 7,1 vezes 10 elevado a 2. Já liga o sinal de alerta. 10 elevado a 4, 10 elevado a 2. Não pode somar, não. Então, veja o que nós fizemos. Mantivemos o 5 vezes 10 elevado a 4. E a gente fez o 7,1 vezes 10 elevado a 2 se transformar em 10 elevado a 4. Mas presta atenção no raciocínio. Se 10 elevado a 2 foi aumentado até 10 a 4, aumentou quantas vezes? 100 vezes, não é, gente? 10 elevado a 2. Se você multiplicar por 100, dá 10 elevado a 4. Então, vamos lá. Se 10 elevado a 2 foi multiplicado por 100 para se transformar em 10 elevado a 4, o que você faz com o número que está multiplicando ele, o 7,1? Divide por 100. Por isso que está esse número aí indicado na tela. Ô, Manel, o professor não entendi. Gente, tem que compensar a ação. Esse número, ele não pode se transformar num outro número, concorda? Então, se você aumentou 10 elevado a 2 100 vezes, você tem que diminuir esse número que está multiplicado por ele 100 vezes. E aí agora, relaxa, você tem os dois números com a mesma potência, 10 elevado a 4, soma e fica 5,071 vezes 10 elevado a 4. Ok, gente? Subtração é o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. 7,7 vezes 10 elevado a 6, você quer subtrair, né, dele 2,5 vezes 10 elevado a 3. Vamos agora, pessoal, manter o 10 a 6 como está e vamos pegar o 10 a 3 e fazê-lo virar 10 a 6. Então, vamos lá. Você percebe que 10 a 3 foi multiplicado por 1000 para se transformar em 10 a 6. Se você aumentou 10 elevado a 3 1000 vezes, você tem que compensar com o número que está multiplicando ele, diminuindo ele 1000 vezes. Então, você divide 2,5 por 1000, fica um número muito chato, com certeza. Agora, as duas potências têm o mesmo expoente, né? Tem o mesmo valor, né? Então, agora você subtrai 7,7 menos 0,0025, e aí você obtém a resposta, 7,6975 vezes 10 elevado a 6. Eu gostaria, aproveitando aqui essa tela, de dizer para vocês que a gente não vai trabalhar com algarismos significativos, ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem.
Multiplicação. Multiplicação é mais fácil. Quando você multiplica duas notações científicas, você mantém a base e soma os expoentes. Então vamos lá. 4,3 vezes 10 a 3, que multiplica 7 vezes 10 elevado a 2. Multiplica 4,3 vezes 7, tranquilo, 30,1. E agora você vai multiplicar 10 a 3 e 10 a 2. Você mantém a base, 10, e soma os expoentes. Então ficou 30,1 vezes 10 a 5. Vamos passar para a notação científica correta? 30,1 passa para 3,01, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Você não diminuiu esse número 10 vezes? Você compensa fazendo o quê? 10 elevado a 5, você aumenta 10 vezes. Ok, divisão. Você vai manter a base e subtrair os expoentes. Então vamos lá, pessoal. 6 vezes 10 elevado a 3 dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 2. Normal, 6 dividido por 8, né? É a mesma coisa que 3 dividido por 4, se divide, vai dar 0,75. Agora, você vai pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. E muito cuidado, gente. Vai ficar 3 menos o menos 2. Cuidado aí com a matemática básica. 3 menos menos 2 é 3 mais 2, que dá 5. 0,75 vezes 10 elevado a 5, o que a gente faz? Vamos aumentar 0,75 para que vire 7,5, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Se você aumentou esse número 10 vezes, você faz o quê? Diminui o 10 a 5 10 vezes. Fica 10 elevado a 4, ok? Pessoal, essa tela, só estou apresentando para você, né, como eu falei, numa revisão. A gente vai usar pouco a pouco, fazendo exercícios, quando vocês estiverem fazendo exercícios de várias áreas de química e até de física, concorda comigo? Eu estou aqui passando aqui só para lembrá-lo que 1 tonelada são 1.000 quilos, 1 quilo 1.000 gramas e 1 grama 1.000 miligramas. É claro que você pode relacionar tonelada com miligrama, quilo com miligrama. Isso eu vou deixar para sua conta. Ou você faz por regras de 3, que são proporções, ou existem pessoas que gostam de andar com a vírgula para lá, andar com a vírgula para cá. Eu vou deixar você à vontade. Como eu falei no começo da nossa videoaula, você tem que treinar. E, por favor, a calculadora é um instrumento que fica ao lado da gente, mas a gente tem que saber fazer sem calculadora. Combinado aí com você? Ok? Vamos lá, volume. Volume, lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico são 1.000 centímetros cúbicos. Lembrar, fundamental, gente, tudo que está aqui é fundamental, que 1 decímetro cúbico é 1 litro, que 1 centímetro cúbico é 1 ml, e que a gente não consegue esquecer, né, gente? Lembrar que 1 litro são 1.000 ml. Relembrando, treinando que vocês vão dominar isso. Gostaria de lembrar muito que no Enem, o Enem não dá essas mudanças de unidade. O Enem não vai dar numa prova de física, biologia, química ou até numa outra área do conhecimento a mudança de unidade, gente. E isso é uma coisa que você tem que estar completamente preparado para. Treine. Muito bem, agora sim, a gente começa então a parte química dessa nossa videoaula. Gente, o que vem a ser o conceito mol? Mol é chamado quantidade de matéria. Eu gostaria, antes de ver com vocês, eu já vou chamar a atenção de uma coisa que muita gente confunde, que você sabe. Mol não é massa. A gente vai ver nitidamente isso. As pessoas acham que mol é uma grandeza que expressa massa. Não. É uma grandeza que expressa quantidade de coisas. Vamos lá, então. Pessoal, 1 dúzia é 12, né? 1 centena, 100, 1 milhar, 1.000, 1 milhão, né? Tudo bem? Então, vamos lá. O que vem a ser um mol de? Um mol de qualquer coisa? Um mol de espécies? Um mol equivale a 6,02. Esse número ele tem mais casas à direita da vírgula. Vamos deixar aqui só no 0,02. Vezes 10 elevado a 23 espécies. Gente, esse número é mega hiper power gigante. Ele não é gigante. Gigante é pouco para ele. Para você ter uma ideia, esse número, quando você tira ele da notação científica, ele se transforma nesse número
E esse número que está aí equivale a 602 sextilhões de espécies. Acredite nele, existem aproximadamente 21 ou 20 experimentos laboratoriais que chegam neste número, tá, pessoal? Então, uma sugestão de coração, não fique sofrendo com esta quantidade, chamada 1 mol. Vamos explorar isso, vamos usar isso a nosso favor, ok? Esse conselho é para realmente te ajudar, para te dar uma ferramenta para você fazer cálculos em química. Ó, mas, professor, um mol de quê? Mas um mol de quais espécies? Bom, gente, pensando só em química, seria um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons, um mol de cátions, um mol de ânions, um mol de prótons, de nêutrons, de elétrons. Agora, brincando, você pode falar um mol de carros, né? Ok? Um mol, gente, um mol é uma quantidade mega, hiper, power, gigante, ok? Vamos lá, para ficar bem pé no chão agora. Eu queria agora combinar com vocês, né, para a gente não falar 6,02, vamos combinar que um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Então vamos lá, gente. Quando diz um mol de átomos de carbono, o que você pensa? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Não, professor, eu estou vendo uma substância que não é feita de carbonos, ela é feita de moléculas. Vamos lá. 2 mol de moléculas de água. Uai, se um mol de moléculas de água são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, 2 mols são 12 vezes 10 elevado a 23, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Ah, não, agora vamos pensar menos. 0,1 mol de ânions, cloreto. Gente, se um mol é 6 vezes 10 elevado a 23, 0,1 mol, né, 10 vezes menos, então vai ser 0,6 vezes 10 elevado a 23 ânions, cloreto. Lembrando que 0,6 vezes 10 a 23 é 6 vezes 10 elevado a 22, ok? Não deixe de treinar essa parte, tá, pessoal? E, para terminar, 0,005 mol de prótons, por exemplo. Então, você está percebendo que a gente está usando como se fosse regras de 3, mentais. Eu vou falar aqui para vocês agora. 1 mol de prótons equivale a quantos prótons? 6 vezes 10 elevado a 23 prótons. Você notou que é uma regra de 3? Se 1 mol de prótons, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 prótons, então 0,005 mol de prótons equivale a X. Se você fizer essa regra de 3, X vai dar 0,03 vezes 10 elevado a 23 prótons. Lembrando, passando 0,03 para 3, porque tem que ser um número entre 1 e 10, você aumenta o número 100 vezes, você compensa diminuindo 10 elevado a 23 100 vezes. Ok, pessoal? Muito bem. Ah, você lembra que eu falei com vocês que eu comentei que mol é quantidade e que massa não é mol? Então agora a gente vai para a segunda parte ou terceira parte, se a gente pensar que a gente começou essa nossa videoaula com uma breve revisão matemática, aquele ali eu fiz um resumo de ferramentas matemáticas que você vai usar direto, tá, gente? Não é só em química, não deixa de treinar, não. Então agora a gente vai para a última parte da nossa videoaula, que é trabalhar as massas, porque quando você sobe numa balança, você pesa uma massa. Quando você está num laboratório, você pesa uma massa. Quando você está num restaurante, vai pesar ali o prato que você fez. Ok, gente? Então vamos lá. O que vem a ser, né, a massa atômica e massa molar, gramas por mol. Pessoal, eu queria primeiro mostrar para vocês que essa primeira frase é a massa molar. E vou explicar devagarinho, tá? O que vem a ser a massa molar. Eu vou, inclusive, aqui, ó, vou grifar, circular, na verdade, né? Que já está sublinhado. Eu estou circulando para ficar bem claro, para não dar confusão. Qual é o conceito de massa molar? A unidade é gramas por mol. Então, é essa frase. Vamos lê-la? É a massa em gramas de 1 mol de espécies, ou seja, é a massa em gramas de
6 vezes 10 elevado a 23 espécies. A gente não acabou de comentar que 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, equivale a um mol daquela coisa? Então vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o gancho com vocês da massa atômica e da massa molar. Então presta atenção. A tabela periódica fornece a massa atômica dos elementos químicos. Vamos lá, massa atômica, guarda aí. Mas o que vem a ser a massa atômica? A massa atômica, expressa em U, é a massa de apenas um átomo daquele elemento que está lá na tabela periódica. Gostaria só de comentar com vocês, pessoal, que a massa atômica que tem na tabela periódica, ela é uma média ponderada das massas dos diversos isótopos daquele elemento químico. Porém, eu preferi não explorar isso nessa videoaula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês olham para a tabela periódica e vê a massa atômica que é expressa em U daquele determinado elemento que está ali, para vários deles, aquela massa atômica ela é calculada usando uma média ponderada das massas dos diversos isótopos daquele elemento químico, ok? Então vamos lá. Este valor, atenção, gente. Então, você lembra que a massa atômica é expressa em U? U significa unidade de massa atômica, né? Este valor, muito importante essa frase, ok, gente? Este valor é numericamente igual à massa molar. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol, ou seja, de 6 vezes 10 elevado a 23 espécies. Mas a massa atômica que você pega na tabela periódica, tudo bem que a unidade dela não é grama por mol, é U. Ok, gente? É a massa de um átomo apenas, de apenas um átomo. Só que o que a gente está comentando aqui, e a gente vai agora provar para vocês que é verdade, é que o valor numérico, gente, é o mesmo. Então vamos ficar calmo que vai dar tudo certo. Quer ver? Olha aqui, veja. Eu olhei na tabela periódica e peguei as massas atômicas do ferro e, desculpe a repetição, mas eu vou fazer de propósito. As massas atômicas. Então veja, um átomo de ferro pesa 55,8 U. Um átomo de cloro, 35,5 U. Não arredonde meio. Não arredonde meio. A massa de um átomo de sódio pesa 23 U. A massa de um átomo de cálcio é 40 U. A massa de um átomo de oxigênio é 16 U. A massa de um átomo de hidrogênio é 1 U. A massa de um átomo de alumínio é 27 U. E a massa de um átomo de enxofre é 32 U. Eu pedi desculpa para vocês, mas eu repeti muito propositadamente. Vocês entenderam que aquela massa que tem na tabela periódica, expressa em U, é a massa de um átomo daquele elemento? Agora, olha o milagre acontecendo aqui, pessoal. Agora, vamos pegar e pensar assim, a massa molar, né, daquele elemento que eu peguei na tabela periódica. Veja bem, você lembra que a massa molar é em gramas por mol? Então agora, veja bem, gente, a massa de 1 mol de átomos de ferro é 55,8 U. Esse valor não é o mesmo valor da massa atômica do ferro, 55,8? Só que a massa atômica é expressa em U e a massa molar é expressa em gramas. Portanto, pessoal, de propósito, eu coloquei bem perto a massa atômica e a massa molar desses mesmos elementos para vocês perceberem que o valor numérico é o mesmo. Mas tem que ficar bem claro para cada um de vocês que quando você fala e diz e pensa, eu vou pegar a massa molar na tabela periódica, você vai consultar aquele valor de massa atômica que está na tabela periódica, sim. Mas quando você pega aquele número, se você pensar em grama por mol, aquele valor numérico é a massa em gramas de 1 mol de átomos. E lembre-se que 1 mol de átomos não é um átomo, porque se fosse um átomo, gente, a gente não estaria falando agora mesmo que 1 mol de espécies equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 espécies. A gente falaria que 1 mol de espécies é uma espécie.
E aí ficaria aquela pergunta na cabeça, mas para que alguém inventou então o conceito de mol? Então, repetindo para a gente mudar a tela. Você abre a tabela periódica, consulta a massa atômica. A massa atômica é a massa expressa em U. Quando você pensa nessa massa expressa em gramas, é a massa molar, mas o valor numérico é o mesmo. E, por fim, a massa molar é a massa em gramas de um mol daqueles átomos, ou seja, é a massa em gramas de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. Vamos partir para a prática? Vamos lá, para você não achar que isso aqui está confuso? Exemplos de massa molar. Então, eu mantive os mesmos valores. A massa molar do ferro é 55,8 molar, gramas por mol. O que significa? Que um mol de átomos de ferro, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, esse tantão de átomo de ferro, quanto que juntos pesam? Se você pesar 55,8 gramas de ferro, gente, numa balança, acredite, 55,8 gramas, não é muito não, é pouco. Acredite que ali dentro daquela massa, que é pequena, tem 6 vezes 10 elevado a 23, ou seja, 602 sextilhões de átomos de ferro. Exemplo 2, perceba qual que é o meu objetivo. Eu peguei no exemplo número 1 a massa de um mol de átomos. No exemplo 2, a massa de um mol de cátions. O raciocínio é absolutamente igual. Você abre a tabela periódica, quanto que o sódio pesa? 23. Então vamos lá. Ué, professor, mas o sódio é átomo. Eu estou vendo aqui cátion. Pessoal, elétron, o cátion não é um átomo que perdeu o elétron, ok? O elétron tem massa desprezível, você lembra que você já aprendeu isso? Portanto, a massa de um mol de átomos de sódio ou a massa de um mol de cátion sódio, olha, não tem diferença significativa. Tranquilo, gente? Então tá aí a massa molar do cátion sódio, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 cátions sódio pesam juntos 23 gramas, ok? Bom, continuando. A massa molar do ânion cloreto é 35,5 gramas por mol. Da mesma maneira, gente, um mol de ânions cloreto, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 ânions cloreto, todos eles juntos vão pesar numa balança 35,5 gramas. A gente viu, então, átomo, cátion, ânion. Vamos partir agora para a molécula? Veja bem, pessoal, a água, como é que você calcula quanto que a água pesa? O H pesa 1, olhando na tabela periódica, e o O pesa 16. Mas perceba agora, gente, o calculinho aqui, ó, bem tranquilo. Vamos lá. H2O tem 2H, então 2 que multiplica a massa do H, que é 1. Quanto que a água pesa? Você tem que somar a contribuição da massa do hidrogênio com a contribuição da massa do oxigênio, concorda? Mas não tem um oxigênio? 1 que multiplica a massa do oxigênio, que é 16. Dados retirados da tabela periódica. Você não tem que ir lá não, gente. Eu coloquei tudo aqui em cima da tela para vocês, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, 18 gramas. Então, de novo, você está calculando a massa molar da água. Você está dizendo que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ou seja, um mol de água, pesa 18 gramas. Pessoal, só para contextualizar mais ainda, a densidade da água é 1 grama por ml. Portanto, 18 gramas de água equivale a 18 ml de água. 18 ml de água, se você colocar na boca, essa quantidade de água praticamente só dá uma lavadinha na sua língua. É muito pouco, né? 18 ml de água. Porém, em 18 ml de água, existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas individuais de água. Interessante, né? Você está notando que química lida com o muito e o pouco ao mesmo tempo? O micro e o macro? Interessante, né? Muito bem. Exemplo 5. Qual que é o objetivo agora? Fórmulas onde aparece parênteses, para a gente não vacilar com isso. Então vamos lá. Vamos calcular a massa molar do hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, vão com calma, gente. Quanto que é a massa do cálcio? 40. Você está vendo que tem um cálcio?
Então, 1 que multiplica 40. Mais, perceba que o parênteses, dentro dele tem o H. Esse parênteses está multiplicado por 2. Então, na verdade, tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Tudo bem, gente? Aqui, ó, 2 oxigênios, o oxigênio pesa 16, 2 hidrogênios, o hidrogênio pesa 1. Então, vai somando com calma, observando a fórmula da substância. Se vocês somarem, 1 mol de hidróxido de cálcio, 1 mol de hidróxido de cálcio pesa 74 gramas. Mais uma vez, 6 vezes 10 elevado a 23, CaOH2. E, para a gente terminar, eu peguei aqui o sulfato de alumínio para a gente trabalhar também. Então, vamos calcular quanto que pesa. O alumínio pesa 27, o enxofre pesa 32, o oxigênio pesa 16. No Enem, o Enem não traz a tabela periódica, portanto, eles vão te dar os dados na própria questão, tá? Vamos lá, 2 alumínios, 2 que multiplica 27, que é a massa do alumínio. 3 enxofres, ok, galera? Porque o SO4 dentro do parênteses, esse parênteses se repete 3 vezes, tem 3 enxofres na fórmula, 3 que multiplica 32, mais 3 vezes 4, 12 oxigênios, ok? 12 oxigênios, né? Então você multiplica pela 12 pela massa do oxigênio. Se vocês somarem, galera, vai dar 342 gramas, que é a massa de 1 mol de sulfato de alumínio. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 Al2SO4 equivale, né? Essa quantidade enorme de sulfato de alumínio equivale a 1 mol de alumínio, a 1 mol de sulfato de alumínio, como assim alumínio? 1 mol de sulfato de alumínio. E 1 mol de sulfato de alumínio, né, se você precisar de pesar 1 mol na balança, é só você pesar 342 gramas. Aí, quando você acabar de pesar 342 gramas, você terá pesado 1 mol de Al2SO4. 6 vezes 10 elevado a 23 Al2SO4. Ok, pessoal?